Celular na igreja. Será que existem regras para o uso do aparelho? Hoje você vai descobrir. No JBN de hoje você ainda vai conhecer a história de fé e devoção do Cristiano, que percorreu 1.500 quilômetros de bicicleta até Trindade em nome da devoção ao Divino Pai Eterno. A gente vai te mostrar também como foi o fim de semana em Trindade, a capital da fé de Goiás. E você ainda vai conhecer como um centro de convivência vem mudando para melhor a vida de idosos em Goiânia. O JBN desta segunda-feira, dia 3 de fevereiro, já está no ar. Usar o celular ou não durante as celebrações dentro da igreja. A gente sempre vê os fiéis registrando algum momento da celebração. Mas será que isso é correto? Vamos saber mais sobre esse assunto na entrevista preparada pela repórter Daiane Rodrigues. Hoje em dia é raro encontrar pessoas que não levam o celular para a igreja e muitas delas não sabem como utilizar. Por isso nós vamos conversar com o Padre Victor Simão para nos explicar, né, Padre, como que as pessoas podem utilizar esse celular, de que forma. E para começar eu queria que o senhor nos explicasse qual é o horário certo para tirar uma foto, gravar um vídeo para postar nas redes sociais. Então, primeiro nós precisamos compreender o ambiente que nós estamos, né? E por que fomos àquele lugar. Então, na verdade, a igreja é o lugar da comunhão com Deus. Então, se nós estamos lá, deveríamos estar predispostos a nos colocarmos na comunhão com Deus. E, então, isso deve nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha dessa comunhão. E depois, a igreja é também o lugar da liturgia que é celebrado de forma comunitária. Então, eu tenho que pensar no outro também. Então, não basta pensar só na minha relação com Deus, mas eu preciso também pensar na relação daquele que está próximo de mim, que também quer fazer a sua comunhão com Deus, né? Então isso se torna como que uma via de discernimento, para eu saber qual é o momento ou se de fato existe esse momento, né? Porque de uma via geral, uma regra geral seria não usar o celular para não distrair, né? Sobretudo porque hoje nossos aparelhos têm aplicativos, têm rede social e aí isso pode me tirar da comunhão com Deus e posso distrair também o outro. Então não deveria usar. Agora, há momentos um pouco mais de distração da comunidade, né? Momentos de movimento da comunidade, é o momento da procissão das oferendas, que poderia permitir um movimento para um registro de alguma imagem ou uma anotação daquilo, daquele momento, ou a procissão de saída, ou até mesmo a procissão de entrada. Então, seria momentos um pouco mais de movimentos da comunidade, né? Porque se aproveita do movimento para fazer um movimento um pouco mais estranho, que seria o uso do celular. Mas existem momentos que não pode de jeito nenhum. Sim. Como disse na pergunta anterior, seria do início ao fim, não seria bom que usasse, porque te atrapalha, né? E atrapalha o outro. Mas há momentos muito específicos que de verdade chega a ofender o rito celebrado e ofender o Senhor, né? Como, por exemplo, a proclamação das leituras, né? A liturgia da palavra, a pregação do sacerdote, e também a narrativa, a oração eucarística, né? O momento da consagração das oblatas e também a comunhão, né? Então, na verdade, quase que a missa toda, né? Eu penso que hoje a gente vê muito as pessoas, por vezes, tomando nota daquilo que nós falamos na pregação. Acho que isso pode ser útil, porque favorece também a comunhão daquela pessoa, né? Com Deus, mas sempre se lembrando, nós temos sempre o risco de nos distrairmos. E com os aplicativos que temos, podemos ser um pouco que escravizados pela dispersão. Padre, mas existem alguns aplicativos que auxiliam, né? Como o senhor falou, que tem gente que toma nota, tem pessoas que fazem as leituras ou olham algum cântico, isso é permitido. Exatamente. Tem muitas pessoas que fazem o uso do celular também para acessar o texto da liturgia da palavra ou até o texto ou a letra das músicas que são cantadas, né?
e isso pode ser favorável, né? Então, na verdade, assim, eu me lembro agora de uma orientação do Papa Francisco, na sua mensagem por ocasião do 50º Dia Mundial das Comunicações Sociais. O Papa falava que o que garante a comunhão não é a tecnologia, né? O que garante a comunicação não é só o uso da tecnologia, mas o que garante a comunicação da pessoa com Deus é a predisposição do coração. Então, não é usar ou não usar o celular que vai simplesmente me atrapalhar na comunhão com Deus. Mas se eu tenho da tecnologia uma forma a me ajudar, a agregar algo em mim para melhorar a minha comunhão com Deus, isso é favorável para nós. Então, concluindo isso tudo, é possível usar o celular e estar inteiro para Deus? Então, eu diria que não existe ainda uma orientação, uma regra, um documento da igreja que pudesse nos orientar nesse caminho, mas eu penso que também nem seja necessário, porque a verdade é que existe uma regra que precede todas as outras, é a regra do bom senso. Então, acho que pensando na comunhão com Deus e na relação com o próximo, eu consigo me orientar e participar bem da celebração, né? Então é possível, né? É possível desde que haja esse bom senso. Padre, muito obrigada por nos receber mais uma vez. Nós que agradecemos. Tá aí, né? E no último sábado, uma celebração na Catedral Bom Jesus de Anápolis foi marcada pela apresentação do novo bispo auxiliar de Anápolis, Dom Dilmo Franco. Ele falou com a nossa equipe sobre este momento e os desafios da missão. Confira. Posso dizer assim que eu vou ter um bom mentor, que é Dom João Wilk, né? Então, os desafios, a gente sabe, da evangelização, de acompanhar as pastorais, os movimentos, acompanhar o clero, é uma nova atividade, né? Então, assim, eu vou aprender a ser bispo e peço a paciência também do povo de Anápolis, né? E vão me ajudar também a ser um bom pastor. O nosso correspondente em Roma, Silvonei José, traz as principais notícias do Papa. Vamos conferir. É com você, Silvonei. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. Um bom início de semana. Ontem, domingo, festa da apresentação do Senhor e 24º Dia Mundial da Vida Consagrada, o Papa Francisco rezou a oração mariana do Ângelus com os fiéis e peregrinos reunidos na grande Praça São Pedro. Na sua locução que precedeu a oração, Francisco sublinhou que, na festa da apresentação do Senhor, recordamos quando Jesus, recém-nascido, foi apresentado ao templo pela Virgem Maria e São José. E nesse mesmo dia celebra-se a vida consagrada, que lembra o grande tesouro da Igreja. Aqueles que seguem o Senhor de perto, professando os conselhos evangélicos. Segundo o Evangelho, 40 dias após o nascimento, os pais de Jesus levaram o menino a Jerusalém para consagrá-lo a Deus, conforme prescrito pela lei judaica. Ao descrever um rito previsto pela tradição, esse episódio chama a nossa atenção para o exemplo de alguns personagens. Eles são descritos no momento em que fazem experiência do encontro com o Senhor, no lugar em que Ele se faz presente e próximo ao homem. Trata-se de Maria e José, Simeão e Ana, que representam modelos de acolhimento e doação da vida a Deus. Eles não eram iguais, eram diferentes, mas todos buscavam e se deixavam guiar pelo Espírito do Senhor. O evangelista Lucas, recordou Francisco, descreve todos eles numa dupla atitude, de movimento e admiração. A primeira atitude é o movimento, continuou o Papa. Maria e José vão em direção a Jerusalém. Por sua vez, Simeão, movido pelo Espírito, vai ao templo, enquanto Ana serve a Deus dia e noite sem cessar. Desse modo, os 4 protagonistas da passagem do Evangelho nos mostram que a vida cristã exige dinamismo e disponibilidade de caminhar, deixando-se guiar pelo Espírito Santo. A estagnação não combina com o testemunho cristão e com a missão da Igreja. O mundo precisa de cristãos que se movam, que nunca se cansam de andar pelas estradas da vida para levar a todos a palavra consoladora de Jesus.
A seguir, o Papa nos diz que todo batizado recebeu a vocação para o anúncio, para a missão evangelizadora. Portanto, as paróquias e várias comunidades eclesiais são chamadas a incentivar o compromisso dos jovens, famílias e idosos, para que todos possam ter uma experiência cristã, vivendo a vida e a missão da Igreja como protagonistas. A segunda atitude com a qual São Lucas apresenta os 4 personagens da história é a admiração. Maria e José ficaram maravilhados com o que se dizia dele. A admiração é uma reação explícita também do velho Simeão, que, no menino Jesus, vê com seus próprios olhos a salvação realizada por Deus em favor do seu povo. E o mesmo acontece com Ana, que também começou a louvar a Deus e ir mostrar Jesus às pessoas. Esta é uma santa faladora, disse o Papa. Conversava bem, falava de coisas boas, não coisas ruins. Dizia, anunciava, uma santa que ia de uma mulher para outra, mostrando-lhes Jesus. Segundo o pontífice, essas figuras de fiéis são circundadas pela admiração porque se deixam cativar e se envolver pelos eventos que aconteciam diante de seus olhos. A capacidade de se surpreender com as coisas que nos circundam favorece a experiência religiosa e torna fecundo o encontro com o Senhor. Ao contrário, a incapacidade de nos surpreender nos torna indiferentes e amplia as distâncias entre o caminho de fé e a vida cotidiana. Após o Ângelus, o Papa recordou que a Itália celebrou ontem o Dia da Vida consagrada sobre o tema Abram as portas para a vida. E unindo-se à mensagem dos bispos italianos, o pontífice desejou que o dia fosse uma ocasião para cuidar e proteger a vida humana desde o início até o seu fim natural. Também é necessário combater toda forma de violação da dignidade, mesmo quando está em jogo a tecnologia ou a economia, abrindo as portas para novas formas de fraternidade solidária. A seguir, o Papa convidou todos os presentes na Praça São Pedro a rezarem uma Ave Maria pelos homens e mulheres consagrados que trabalham muito e em segredo. Na tarde de sábado, o Papa Francisco presidiu na Basílica de São Pedro a missa por ocasião do 24º Dia Mundial da Vida Consagrada. No início da missa, as luzes da Basílica foram apagadas e por alguns instantes o templo foi iluminado pelas velas acesas que os consagrados seguravam em suas mãos. Uma pequena chama semelhante à luz do chamado que um dia Jesus acendeu em seus corações. Na sua homilia sublinhou que a vida consagrada, se permanecer firme no amor do Senhor, vê a beleza. Vê que a pobreza não é um esforço titânico, mas uma liberdade superior, que nos presenteia como verdadeiras riquezas, Deus e os outros. Vê que a castidade não é uma esterilidade austera, mas o caminho para amar sem se apoderar. Vê que a obediência não é disciplina, mas a vitória, no estilo de Jesus, sobre a nossa anarquia. Quem mantém o olhar fixo em Jesus aprende a viver para servir. Não espera que os outros comecem, mas vai à procura do próximo, como Simeão, que procurava Jesus no templo. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvonei José. A gente mostra agora como um centro de convivência tem transformado a vida de idosos de Goiânia em Goiás. Lá eles se divertem e ainda cuidam da saúde. Acompanhe na reportagem. Com o envelhecimento, o círculo de relações sociais dos idosos tendem a diminuir. Mas isso não deve acontecer, já que a convivência é um fator importante para a prevenção da depressão, uma das doenças que atinge de forma significativa as pessoas com mais de 60 anos. O idoso, ele aposenta do tempo de serviço. Ele já contribuiu bastante com o crescimento da sociedade, do mundo empresarial, do mundo do trabalho, mas ele continua vivendo. Hoje a gente vive até 90 anos e podemos viver com qualidade de vida. Assim, muitos idosos mostram que chegar à melhor idade, embora a rotina mude, é também uma oportunidade de cumprir metas que antes não tinham tanto tempo. E os centros de convivência estão aí para isso. Hidroginástica, pilates,
terapia ocupacional, atendimento psicológico, atendimento com massoterapeuta, atendimento com fisioterapeuta, exercício funcional e milhões de atividades que nós podemos fazer aqui com os idosos. Tudo isso para fazer uma interatividade na vida da pessoa idosa. Os aposentados de hoje não ficam mais sentados vendo a vida passar. Longe da pressão do trabalho, eles realizam atividades que trazem saúde física e mental. Uma delas é a hidroginástica. Com a perda acelerada de massa óssea que ocorre durante o envelhecimento, muitos chegam aqui por indicação médica e se apaixonam pela atividade. Até o humor mudou, né? Faz bem pra gente, né? Isso aqui é uma bênção de Deus para nós. A dona Norma tem 77 anos e há 9 se dedica ao exercício. Além da mudança no corpo, a cabeça também fica bastante ativa. Nossa, quando é férias eu sinto o corpo todo doendo, então eu acho que aqui transforma, põe a gente bem mais jovem. Outro exercício de bastante procura pelos aposentados é o Pilates, que aperfeiçoa a musculatura corporal, evita doenças cardiovasculares, elimina o estresse, corrige postura, estimula a coordenação motora, entre tantos outros benefícios. O funcional também é visto com bons olhos pelo pessoal da melhor idade e a professora garante que os resultados são os melhores. Eu tenho ouvido delas assim, tipo, eu não tomei mais remédio para dor depois que eu comecei a fazer exercício, certo? Outra esses dias me disse, olha, quando eu estava na rua, eu andava aos pouquinhos, eu tinha que andar e parar. Hoje eu já consigo ir e voltar, sabe? Sem parar no meio do caminho. É muito gratificante, é uma coisa muito boa e elas todas, sem exceção. Então o recado está dado. Use o tempo livre com sabedoria. Cuide do corpo, da mente e continue trabalhando para realizar sonhos. Tudo isso sem, claro, tirar o sorriso do rosto. E você vai ver a seguir que o fim de semana foi cheio de surpresas para o Padre Robson de Oliveira. No próximo bloco você vai entender o porquê. E nós vamos te mostrar ainda um exemplo de família que reza junto para vencer os desafios do dia a dia sem perder a união. É já já. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. E nós estamos de volta com o JBN desta segunda-feira. Muito obrigado pela sua companhia. O Palavra do Pai do último sábado em Trindade, capital da fé de Goiás, foi especial. Padre Robson de Oliveira recebeu uma linda homenagem pelos 25 anos de profissão religiosa. E a gente confere agora um pouco deste momento emocionante para o reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno e fundador presidente aqui da AFIP. Por ele descobrimos ao Pai, descobrimos ao Filho, descobrimos ao Espírito Santo. Padre Robson, somos infinitamente gratos ao Senhor pela sua missão. Somos infinitamente gratos pelo sofrimento e pela cruz pesadíssima que o Senhor foi obrigado a carregar e está carregando ainda por amor dessa obra, por amor do Pai Eterno e por amor de todos nós. Que Deus fala profundamente por meio da sua maneira de ser. E é isso que hoje nós viemos dizer. Os seus 25 anos de vida consagrada são 25 anos de tentativa do próprio Deus que fala por meio do Senhor na vida de tantos e tantas, de tantos homens e tantas mulheres. Reze por mim sempre, reze por nós, redentoristas, reze pela nossa congregação e reze por todos aqueles que creem no Senhor. Amém? Obrigado, obrigado. Obrigado, gente. Deus abençoe.
E que o Pai Eterno continue iluminando o caminho do querido Padre Robson de Oliveira nessa missão de evangelizar. E olha só, família que reza unida permanece unida. E é esse o caminho que uma família de Goiânia vem trilhando, buscando o caminho da união e também da partilha. Veja agora na reportagem. Ter o costume de rezar engrandece a fé de qualquer cristão. Conservar isto em família é ainda mais importante. Este grupo se reúne uma vez por semana em um encontro que já se tornou tradição familiar. A gente iniciou na casa da minha avó, né? Reuni mais ou menos umas 100 pessoas da primeira reunião. E aí isso foi se tornando mensal, né? Cada semana, cada mês a gente reunia. Depois disso, depois de uns quase 20 anos, a gente começou a fazer acampamentos de oração. A gente faz acampamento agora 2 vezes ao ano, com vários temas e aí isso foi expandindo. Aí, 7 anos, veio a ideia de estar colocando essas reuniões semanais. A Ana Rúbia é casada com o Emerson e desta vez eles abriram a porta da casa para acolher todos os outros participantes. O encontro permite que a família compartilhe as alegrias e os desafios todas as semanas. A gente tem uma base, né, onde realmente a gente confia nas pessoas, por ser próximo, né, a gente tem mais liberdade para abrir e passar as dificuldades que a gente tá tendo e com isso trocar essas ideias, né, ver o que o outro está passando, que pode estar me ajudando e a gente também poder partilhar um todo que a gente está passando como família para o próximo. Família que reza unida permanece unida. Na semana passada, o encontro foi na casa do seu Antônio. E se reunir todas as segundas já se tornou algo tradicional na rotina da sua família. Eu acredito que é o seguinte, alimentar o espírito é sentir a necessidade de estar toda semana, na segunda ou terça, junto com a família em louvor ao nosso Senhor Jesus Cristo. E quando eu mesmo não vou, eu sinto falta desse momento. A cena de ver crianças e jovens é bem comum neste grupo. Até porque os pais incentivam desde cedo. Uma forma de atraí-los é ter encontros mais interativos e animados. O Eduardo começou aos 10 anos e foi pela música que ele criou uma ligação e uma responsabilidade de participar todas as semanas. E eu aprendi a tocar violão foi com 9. E aí eu fui evoluindo no violão a partir do grupo, que o povo foi me colocando para tocar e tal, eu não sabia tocar direito, e aí o povo insistia. E acabou que eu fui tocando até fazer tantos anos assim de violão e hoje em dia toco aí na igreja. E a gente tenta fazer uma catequese, né? Isso está engateando, nós estamos em processo ainda de melhoria, mas a nossa intenção é estar catequizando do formato deles, né? Para que eles entendam melhor. Toda oração é fundamental, mas o ato concreto engrandece bastante tudo que eles vivem nos encontros em todas as semanas. No ano passado, através de doações, 2 cestas básicas foram doadas para famílias carentes. Esse ano, o objetivo é bem mais ambicioso. Eles querem fazer 2 cestas por mês e até dezembro doar 24 cestas básicas. A ideia surgiu até mesmo pela necessidade. A gente às vezes vê o noticiário na TV e tudo, pessoas às vezes distantes, passando por dificuldade e às vezes irmãos nossos, igual esse grupo, 99% é da família e às vezes pessoas até mesmo da nossa família passando por certas dificuldades. Então foi aonde a gente tentou agora para esse ano fazer esse propósito de não só na oração, mas também na ação em fazer essa partilha com os irmãos que mais necessitam. Antes de alimentar a alma, eles alimentam o corpo. Como os encontros acontecem à noite, após um dia cansativo para todos eles, um lanche caprichado
é servido e ninguém fica de fora. A gente sempre teve essa tradição de sempre fazer as nossas reuniões, mas antes da reunião a gente rezar um pouco sobre os alimentos que são partilhados e, logicamente, comer também. Que bonito exemplo, né? E que essa família sirva de inspiração para outras Brasil afora aí. E o JBN desta segunda-feira fica por aqui. Amanhã a gente tem um novo encontro. Eu trago para vocês as principais notícias da Igreja, do Brasil e do mundo. Tchau!